Boa noite, eu me chamo Jéssica, sou aluna do curso de Engenharia de Produção da UF e hoje eu vou falar um pouco com vocês sobre planejamento e controle de produção. A gente escolheu falar sobre esse tema, né, porque é um tema voltado tanto para alunos ou para a sociedade também, né, e é dentro de uma matéria chamada Projeto Integrador de Sistemas Produtivos, onde foram atribuídos temas abordados durante a faculdade para que a gente possa trazer algum conhecimento também para a sociedade. O livro que eu usei como base para fazer essa apresentação foi o Planejamento e Controle de Produção. E os tópicos abordados dentro dessa apresentação são o objetivo principal, né, uma breve introdução, falar sobre planejamento da produção, previsão de demanda, o processo de previsão de demanda, métodos de previsão de demanda, controle de produção, ferramentas e tecnologia e desafios e soluções, e trazer uma conclusão sobre esse tema. O objetivo, então, é fazer com que, pelo menos, todo mundo consiga compreender um pouco, né, sobre como o planejamento e controle de produção ela está ligado, né, no contexto estratégico da organização e também conhecer os diferentes níveis hierárquicos de planejamento e controle de produção. Então, falando um pouco sobre PCP, né, a gente vê que com o avanço tecnológico, né, que teve na sociedade, isso impulsionou na melhoria, né, dos objetivos de desempenho, sejam esses objetivos na qualidade, na confiabilidade, na velocidade, na flexibilidade ou nos custos dos produtos e serviços. E surgiu então um desafio, né, de planejar e controlar a produção de uma forma melhor. Então as empresas elas começaram a se adaptar, tiveram que se adaptar mais rápido, né, nessa melhoria, né, contínua, que envolve também sustentabilidade e assim o PCP ele se torna uma ferramenta crucial, né, para poder a empresa ser eficiente, ser eficaz, ter excelência na sua programação da sua produção, né. E o desenvolvimento também competitivo trouxe alguns desafios para engenheiros de produção, né? E esses desafios, esses engenheiros agora eles têm que buscar uma excelência através do aperfeiçoamento do sistema de produção, né? Cada vez conhecendo melhor os sistemas para que consiga cumprir esses desafios propostos por esse novo cenário. Então a gente tem que o planejamento da produção ele tem que ser definido primeiramente metas e objetivos. Então, essas metas elas podem ser a curto, médio e longo prazo. E elas têm que estar também ligadas e alinhadas com a estratégia global da empresa, né? Não adianta ser uma meta que esteja totalmente fora da visão, dos valores ou desalinhada com que onde a empresa quer chegar, com as estratégias da empresa. A gente tem a previsão de demanda, que pode ser utilizado dados estatísticos ou analisar as tendências. Então, você pode analisar quantitativamente ou qualitativamente. A avaliação das sazonalidades e eventos também que podem impactar a demanda, se é um produto que tem uma saída mais perto do Natal ou de alguma data comemorativa. Também é importante avaliar essa sazonalidade. Dimensionamento da capacidade. Avaliar também a capacidade produtiva da empresa, o quanto que a empresa realmente pode produzir. Então, não é porque a minha demanda está aumentando, será que eu sou capaz de suportar essa demanda também? E ajustar, então, os recursos para atender essa demanda prevista, né? Será que eu preciso comprar mais maquinário? Será que eu preciso aumentar o meu espaço? Ou será que é suficiente o que eu tenho? Ou preciso reduzir? E programação da produção, ter um cronograma, que é essencial para acompanhar toda essa produção, tudo que for feito, e alocar os recursos da melhor forma, de acordo com o que foi estabelecido, para que assim a empresa consiga ser eficiente, eficaz no que está se propondo a fazer. A gente tem então que a previsão de demanda ela pode estar em vários níveis, né? Então, no nível mais estratégico,
A gente tem o planejamento da capacidade, né? Então, fazer toda a parte de planejamento, de logística, ver a demanda anual do mercado. E a gente tem que a demanda mensal para os próximos 12 meses, que seria o planejamento dos estoques, da produção no nível mais tático, e as demandas durante o mês, né, que são os pedidos dos produtos, que seria a programação de produção e estoques num nível mais operacional do dia a dia. Então, esse processo ele começa na identificação, né, do objetivo da previsão de demanda. Então, logo no início, esse objetivo é definido, né? E então você pode coletar os dados, né, de acordo com eventos ou os dados estatísticos sobre isso. Construir gráficos para identificar esses padrões, né, cartas de controle, alguns gráficos que podem identificar esses padrões. Selecionar um método adequado para essa previsão de demanda, e aí sim começa a gerar as previsões para o período determinado, avaliar depois, verificar esses parâmetros, e se essa previsão foi adequada ou não, aí a gente parte para gerar as previsões, ajustar ou monitorar os resultados. Então, dependente, se não foi adequada, a gente volta todo esse ciclo para que ela seja adequada ao que a demanda, né? A demanda seja adequada, e se ela não estiver adequada ao propósito de previsão, se não tiver dado certo, a gente sempre volta nesse ciclo para que dê tudo certo e fique ajustado. Então, o método de previsão, né, como falei no início, ele pode ser usar técnicas estatísticas e ser uma coisa mais quantitativa, ou ele pode ser mais qualitativo. No caso, uma pesquisa de mercado, uma simulação de cenários, não necessariamente ter um dado tão estatístico, mas seria mais um consenso de opiniões, né? Eu acho que esse produto vende mais na Páscoa por se tratar de chocolate, então, obviamente, chega a ser um consenso, mas eu também posso usar o dado estatístico, a quanto que vende mais, né? Eu posso usar gráficos e tudo mais. O controle da produção. A gente tem ordens de produção, conforme a programação, o detalhamento da atividade, dos materiais e dos prazos. A gente tem o acompanhamento dos processos, que é monitorar em tempo real o andamento da produção e identificar os possíveis desvios. A gestão do estoque, que a gente consegue controlar o nível de estoque e implementar técnicas como just-in-time para minimizar custos, que seria aquele estoque mais preciso dele agora e não ter um estoque tão longo, né, só para o que for usar no momento. E qualidade e padronização, né? Implementar esses padrões de qualidade, monitoramento contínuo, para que a empresa sempre mantenha esse padrão, né, dentro do que está se propondo. A gente tem algumas ferramentas e tecnologias que ajudam, como o sistema ERP, né, de Sistema de Informação Integrado, que faz essa interligação de dados, então para a empresa ela consegue ter muito melhor esses acessos. Tecnologias de automação, que faz com que aumente também a eficiência, como, por exemplo, automatizar uma linha de produção inteira, então faz com que essa produção seja mais eficiente. Simulação e modelagem, que é utilizar softwares para simulação de cenários, modelagem de processo, e assim poder tomar decisões de acordo com essas análises preditivas, no caso, para que não corra nenhum risco, né? Então, você faz uma análise de cenário e diminui, assim, a quantidade de risco, na verdade. A gente tem alguns desafios e soluções também, né? A variabilidade da demanda é um desafio, então a gente tem que ter estratégias para lidar com isso. Tem que ter um estoque de segurança também, uma certa flexibilidade na produção. Não adianta também não trabalhar com estoque e aí não ter o produto e deixar de fazer a venda, ou trabalhar muito na capacidade limite e não conseguir suprir, né, uma possível demanda maior. Integração da cadeia de suprimentos, uma colaboração
com os fornecedores, distribuidores, compartilhamento para redução de lead times, então tá aí sempre em contato com o fornecedor para que esse produto chegue no melhor tempo possível até o cliente, mudanças na tecnologia de mercado, então adoção dessas novas tecnologias e se flexibilizar mesmo para se adequar a essas novas mudanças que o mercado vem oferecendo com essas novas ferramentas. Então eu concluo que o PCP, né, o Planejamento e Controle de Produção, ele vai ser essencial para garantir essa eficiência operacional da empresa. Então é importante se adaptar, né, com as novas tecnologias para que isso tenha sucesso. E a integração na cadeia de suprimentos e a flexibilidade de estratégia são elementos-chave para enfrentar esses desafios. Então é muito importante estar tudo alinhado para que dê certo. E isso não é apenas um processo, né? Mas é um alicerce do crescimento sustentável e competitividade empresarial a longo prazo, porque se você consegue manter esse controle do planejamento e controle da produção em dia, né, a sua empresa vai estar bem fundamentada e vai conseguir a longo prazo aí ter um bom fundamento e crescer saudável. E é isso, obrigada.